Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é professor David Fagundes para mais uma aula do canal É para Copiar. Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist de geometria plana, vamos falar de segmentos de retas. Nesse primeiro caso nós vamos falar de segmentos consecutivos. Então eu já tenho alguns exemplos aqui, eu tenho segmento AB e eu tenho BC. Então vou escrever aqui, tenho segmento AB e tem o segmento BC. E o que acontece aqui? Para os segmentos ser consecutivos, segmentos serem consecutivos, uma extremidade de uma delas tem também que ser a extremidade da outra, né? Uma extremidade tem que coincidir com a extremidade de outro segmento. O que acontece aqui? É bem fácil de visualizar. Olha só, eu tenho segmento AB e tenho segmento BC. Olha só, as extremidades aqui, ó, são o ponto B. Então eu posso falar que sim, são consecutivos. São consecutivos. Beleza? Então eu tenho mais um exemplo aqui, eu tenho aqui MN e NP. Então vamos lá. MN e NP. Olha só as extremidades, bem fácil, como eu já disse, bem fácil de visualizar. N está nas duas extremidades dos dois segmentos, então eles são consecutivos. Correto? Então ó, eu tenho MN e NP, sim, eles são consecutivos, porque as extremidades deles coincidem. Então, mais um exemplo aqui, eu tenho RS, vou pegar RS e ST, segmentos RS e ST, RS e ST. O que acontece aqui? As extremidades aqui coincidem, correto? Então são consecutivos. Simples assim, pessoal, não tem mistério. Se eles têm mesmas extremidades, então sim, eles são segmentos consecutivos. Nós temos outros segmentos de reta, nós temos os segmentos colineares. Isso daqui é muito importante para a gente que está começando aí a aprender geometria plana, esses segmentos. Então eu tenho segmentos colineares, vou fazer uma reta aqui para exemplificar para vocês. Então eu tenho aqui segmento AB e aqui CD, beleza? Então tá, para ser um segmento colinear, dois segmentos são colineares se estão numa mesma reta. Olha só, o segmento AB, lembrando que é assim, tá? Que eu escrevo segmento com tracinho aqui, e CD, eles são colineares. Mas observa uma coisa, as extremidades deles não coincidem. Então eles são colineares, porém não consecutivos. Ok? Então eles são colineares, porque sim, eles estão numa mesma reta, ó, essa reta aqui vermelha, esses dois segmentos estão nessa mesma reta. Porém, eles não são consecutivos. Lembrando que para ser consecutivos, as extremidades têm que coincidir, beleza? Nesse caso aqui, não coincidem, portanto, são colineares não consecutivos. Vamos pegar mais um exemplo. Mais um exemplo aqui bem simples, que vai ser fácil para vocês compreenderem. Então eu tenho aqui essa reta e eu tenho segmento M, N e N, P.
Portanto, eu tenho aqui segmento MN e tenho NP. Eles estão numa mesma reta, eles estão dentro dessa mesma reta, portanto, são colineares. E observa uma coisa, olha só as extremidades aqui, coincidem no ponto N. Então, ó, se eles coincidem aqui, eles são colineares e também consecutivos. Beleza, pessoal? Então, ó, é bem fácil de compreender. Se eles estão dentro de uma mesma reta, eles são colineares, tá? E esses segmentos têm que estar numa mesma reta, então eles são colineares. E se eles tiverem mesmo, esses segmentos tiverem mesmas extremidades, eles serão consecutivos. Se não tiver, serão colineares não consecutivos. Beleza? Vamos para mais um segmento. Nós temos os segmentos adjacentes. Certo? Então, vou fazer uma reta aqui para os segmentos adjacentes e vocês vão entender o que é um segmento adjacente. Então, eu tenho aqui uma reta com segmentos MN. Opa, deixa eu pôr o P aqui. Então, eu tenho segmento aqui MN e NP. Beleza? Deixa eu pôr o tracinho aqui em cima para ficar mais claro para vocês. Então, eu tenho MN e NP. Eles são segmentos consecutivos e colineares se, né, possuem em comum apenas uma extremidade, ou seja, não tem pontos internos comuns. Então, assim, as extremidades dele, eu tenho segmento MN e NP. As extremidades deles aqui, ó, é o ponto N. Então, eles são consecutivos, correto? Como a gente já viu. E se eles estão dentro de uma mesma reta, eles são consecutivos colineares. Portanto, né, eles têm apenas um ponto em comum, né, somente N em comum, né, nessas extremidades. Portanto, sim, ele é um segmento adjacente. Agora, eu tenho um outro exemplo aqui. E é legal mostrar para vocês não confundirem. Eu tenho aqui R, T, S. Então, eu vou pegar aqui o segmento RS e ST. Ok? Só observa uma coisa. Eles são consecutivos, portanto, mas eles têm um problema. Eles têm o T dentro em comuns. Ou seja, eles têm o S em comuns, né, o RS e ST, só que aqui, ó, no segmento RS, eu tenho o ponto T dentro. Então, assim, eles têm dois pontos, né, coincidentes aqui. Eles têm dois pontos dentro deles, né, que são comuns entre eles. Essa é a palavra certa, comuns. Então, eu tenho o T aqui comum entre o segmento RS e tenho o T em comum entre ST. Além desse T, eu tenho em comum aqui o S. Né? Eu tenho o S e o T. Portanto, eles não são adjacentes. Repetindo, para ser adjacente, eles têm que ser consecutivos colineares e tem que ter somente um ponto em comum, no caso aqui, o N. Beleza, pessoal? Então, são esses segmentos. Né? Então, nós aprendemos sobre segmentos adjacentes, segmentos colineares e segmentos consecutivos. Só para relembrar, segmentos consecutivos são segmentos
que tem uma extremidade que coincide com a outra, né? Nesse caso aqui, o B coincide, né, no segmento AB e BC, o B ele coincide, portanto, é consecutivo. Nos colineares, os segmentos têm que estar dentro de uma mesma reta. E os adjacentes, eles têm que ser consecutivos e colineares e têm que ter apenas um ponto em comum, né? No caso aqui, eu tenho apenas nessa reta aqui, eles são consecutivos, são colineares e têm apenas o N em comum. Nesse outro caso aqui, eles são consecutivos e colineares, mas eles têm o ponto T e o ponto S em comum. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, só deixar aí nos comentários. Espero que você tenha gostado da aula. Estamos voltando novamente com as aulas, então aguardem, vai ter muita novidade no canal. Espero que tenha gostado da aula. Até a próxima. Valeu!